Olá, meus amigos internautas. Quem concede a entrevista hoje para o portal EG News é o deputado líder do governo e interlocutor entre o GDF e a Câmara Legislativa. Também é apresentador do programa Tribuna Livre. Nós vamos bater um papo hoje com Raimundo da Silva Ribeiro, mais conhecido popularmente como Raimundo Ribeiro. Bom, deputado, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Na verdade, essa nossa entrevista é um bate-papo bem descontraído e nós ficamos sabendo que a sua história política e pública começa nos Ministérios da Educação e da Cultura. Como foi essa trajetória até a liderança do governo hoje? Silvano, primeiro é um prazer falar para o EG, né? E eu entendo que eu é que devo agradecer, né? A oportunidade de estar falando, né, para todo o seu público, né? E com relação à sua pergunta, veja só, na verdade eu acho que a política ela anda, né, junto com sua vida, né? Eu me recordo quando eu saí do Piauí, há 47 anos atrás, né, tinha 10 anos de idade, né? Cheguei aqui e logo conseguimos um emprego, né? Naquela época podia, né? Eu com 12 anos já trabalhava, com 14 já tinha carteira assinada, né, como entregador de telegrama do Correio. E já naquela época a gente tinha algumas preocupações, né? Sempre coletivas, né? Eu sempre entendi que as nossas preocupações devem ser coletivas. E fizemos alguns, e era uma época difícil, 1971 já, né? Fizemos algumas reivindicações na época, né, que eram tidas assim de pessoas mal criadas, né, que não tinham direito de se manifestar. Empregado era empregado, né, e o governo era patrão. Depois eu fui trabalhar no Citibank, né, e logo terminei ingressando no órgão de representação junto ao sindicato, né, dos bancários, e depois fui trabalhar no Ministério da Educação. Quando trabalhei no Ministério da Educação, foi em 77 que eu entrei, né? Em 85 eu fui eleito presidente da Associação dos Servidores do Ministério da Educação e da Cultura, né? E naquela época os sindicatos ainda não funcionavam, estavam, né, se organizando, né, para poder renascerem, né? E a ASMEC, então, ela adotou uma postura muito mais reivindicatória do que aquela postura tradicional de assistencialismo, né? Sem deixar, evidentemente, de fazer frente, né, de enfrentar a questão assistencial, né? Tanto que na época que eu fui presidente da ASMEC, né, uma das preocupações que nós tínhamos era emprestar ao servidor do Ministério da Educação a condição necessária para estudar. E naquela época nós conseguimos fazer com que todos os servidores do MEC e seus filhos, né, tivessem bolsas de estudos, né? Fizemos também, eu estou falando sempre em termos, né, assistenciais, né? Fizemos também aquelas colônias de férias, enfim, todas aquelas situações típicas, né, de uma associação que objetiva, né, realmente atender o seu associado. E me lembro bem, né, que ao mesmo tempo nós trabalhávamos com um veículo de comunicação cujo nome era Psil, nosso jornal era semanal, né? Nós fomos estimulando, né, mostrando aos servidores a sua força, né, residindo na União, essa coisa toda. E a primeira greve histórica no Serviço Público Federal aconteceu dentro do Ministério da Educação e Cultura, quando nós reivindicávamos uma série de direitos, né? Por exemplo, nós precisávamos de uma gratificação de atividade educacional, isso foi colocado na greve, enfim. Nós tínhamos uma pauta na época de 6 itens, conseguimos a satisfação de 3 itens, né? E era interessante, Silvano, porque na época o ministro da Educação era o ministro Marco Maciel, que era o sujeito mais difícil do mundo para você brigar, porque ele atendia você em tudo. Então era difícil, a gente se organizava, fazia... Aí quando chegava lá, ele dizia, não, isso aqui eu posso atender, isso aqui eu não posso, quer dizer, então ele praticamente esvaziava, né, o movimento quando ele atendia as nossas reivindicações, né? Mas enfim, foi assim a primeira representação que a gente pode dizer em termos de associação, né? De lá fui para a Federação de Servidores Públicos de Brasília, depois Confederação de Servidores Públicos do Brasil,
Também dentro da política comunitária, fui prefeito da minha quadra, lá no Guará, né? Fui presidente do Conselho de Execução Penal, né? De apoio à execução penal também lá no Guará. E daí, inclusive, uma das grandes paixões que nós temos, que é exatamente o sistema penitenciário, né? Nós temos sempre um trabalho voltado para aquele setor. E em 2006 eu fui eleito deputado distrital, né? Mas não deu nem tempo de sentar na cadeira, porque o então governador na época, né, Arruda, me convidou para criar, né, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Se eu tivesse juízo, não teria ido, mas na época eu não tinha juízo. Eu digo pelo tamanho da Secretaria. Nós tínhamos 38 órgãos em torno da Secretaria de Justiça. E para você estruturar. Então, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos o Conselho da Criança, do adolescente, do idoso, das pessoas com deficiência. Nós tínhamos que cuidar daquele programa que assistia as vítimas, né, e as testemunhas, então a gente tinha que dar a proteção necessária. Nós tínhamos o PROCON, nós tínhamos o Na Hora, nós tínhamos a Defensoria Pública, 15 conselhos tutelares, que logo depois nós conseguimos passar para 33 conselhos tutelares, né? E tínhamos o sistema de medida socioeducativa, ou seja, tínhamos que cuidar dos menores infratores, e tínhamos também o sistema penitenciário cuidando dos sentenciados, né? Passei ali um ano e pouco, tivemos a oportunidade de construir a Praça da Cidadania, que existe até hoje, né? Que é aquela... fica ali na estação do metrô da 114 Sul, que é uma espécie de Na Hora das pessoas com deficiência, ou seja, estão lá todos os órgãos que de alguma forma prestam serviço às pessoas com deficiência, né? E por que nós resolvemos colocar num lugar só, Silvano? Porque você imagine, para nós, a dificuldade, né, de você ir em 3 ou 4 órgãos distintos, só muitas vezes para buscar um carimbo, né, para o sujeito chegar lá e carimbar um papel. Imagine, se para nós já é difícil, para uma pessoa portadora de deficiência. Só para você ter uma ideia, um cadeirante, né? E naquela época, a pessoa, às vezes, para usufruir, por exemplo, um direito, né, ao transporte público coletivo, né, a pessoa passava por 4 ou 5 órgãos. Então nós juntamos tudo no mesmo lugar e aí fica mais fácil, né? Quer dizer, o ideal era que a gente levasse em casa mesmo, né, porque o cidadão tem esse direito. Mas, enfim, não sendo possível, nós juntamos tudo num só. No sistema penitenciário, nós tivemos a oportunidade de equipar todos os presídios, né, com laboratórios de informática. Por quê? Porque nós iniciamos um programa de ressocialização de presos, né? O preso, ele custa muito caro para a sociedade. O preso custava, na época, R$ 4.200 mês, né? E o que acontecia? Ele entrava no sistema prisional, né, sentenciado, e passava lá, pagava sua conta, entendeu? Sua pena, né? Passava às vezes 4, 10, 20 anos na prisão, e quando saía, ele saía pior do que entrou. Por quê? Porque lá a única coisa que ele aprendia era outra modalidade de crime, né? Quer dizer, se ele era estelionatário, ele saía de lá especialista em homicídio ou em tráfico de drogas. Se ele era traficante, ele saía especialista em outra coisa. E aí, eu, na minha experiência de vida, a única forma que eu conheço, né, de você realmente recuperar, reinserir as pessoas no convívio social, é por intermédio do trabalho. É a ferramenta que eu considero fundamental. Tanto assim que até uma homenagem à minha própria vida, né? Quer dizer, eu comecei com 12 anos, ainda estou vivo, né? Esse trabalho não mata. Então, nós iniciamos nesse programa de ressocialização de presos, instalamos laboratórios de informática, aperfeiçoamos a biblioteca e culminamos, né, com algo que teve uma repercussão extraordinária. Um dia desses da vida aí, que eu chego em casa, né, aí estava sem sono, aí fui na internet, cheguei lá e eu vi, né, que teve um concurso de Miss Penitenciária em São Paulo, né, e que tinha sido um fracasso total. Aí eu digo, poxa, mas a ideia é tão boa, por que fracassou? Eu vou fazer aqui em Brasília, né? E aí no dia seguinte eu cheguei, né, na Secretaria de Justiça, reuni todos os assessores na área do sistema penitenciário, né, e anunciei que nós iríamos fazer, né? Aí todo mundo achou uma loucura, evidentemente, né? E era efetivamente uma loucura na época, né?
Mas eu digo, bem, então só para diminuir o impacto da loucura, eu quero anunciar a vocês que nós não temos nenhum tostão para gastar, ou seja, nós vamos fazer e vamos fazer sem dinheiro público. Aí é que acharam louco mesmo, né? Mas enfim, conseguimos fazer, por quê? Porque aí você vai à sociedade e a sociedade ela abraça essas causas, né? Você veja, nós conseguimos apoio de inúmeros estabelecimentos, né, que vendem roupa, né, boutique, essas coisas todas. Conseguimos o apoio dos cabeleireiros que foram para o presídio, passaram 2 dias praticamente presos, né, com as meninas lá, para poder penteá-las, né. Conseguimos com alguns outros empresários prêmios em dinheiro, né, para que elas pudessem, né, ter essa motivação também financeira. E o objetivo foi plenamente alcançado, qual seja, ali nós queríamos dar uma demonstração clara, de uma forma simbólica, né, que era possível a gente resgatar a autoestima das pessoas, as pessoas perceberem que o Estado dando a mão para elas, elas conseguem voltar para o caminho do bem. E atingimos plenamente o objetivo. Pra você ter uma ideia, até a TV Record passou, né, o concurso, né, e logo depois o programa da Ana Maria Braga, que é da Globo, né, pediu que a ganhadora fosse até lá e tudo, né, para dar uma entrevista. Enfim, eu acho que ali se inaugurou uma nova fase, né, no cumprimento das medidas punitivas, né, porque a gente precisa investir realmente nessas pessoas, porque você diminui o índice, olha o resultado, você diminui o índice de criminalidade, você distensiona os presídios, né? E acima de tudo você faz renascer a esperança na cabeça das pessoas, né? Tanto que nós conseguimos um outro dado que foi fundamental, nós reduzimos praticamente, né, a uma taxa nula, né, o índice de evasão nos chamados saidões, né? Ou seja, as pessoas saíam, mas voltavam por quê? Porque tinham uma esperança de que daqui a pouco elas, além de sair de lá, ainda sairiam profissionalizadas com um emprego. Então isso foi assim, um motivo de muita satisfação para a gente, quando passamos lá pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Aí depois eu reassumi o mandato, depois de 1 ano e meio, né, reassumi o mandato, cumpri-o até o final, né. Na votação, depois em 2010, na eleição, nós tivemos até um acréscimo, né, com toda a crise que nós tivemos na política do Distrito Federal, nós conseguimos aumentar em 50% o número de votos, né, em relação à eleição anterior, né. E aí eu fiquei na primeira suplência, né, e em 2014 fui candidato novamente, e aí o povo daqui do Distrito Federal entendeu que eu devia voltar, né? Então estou aqui pronto para a guerra, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Enfim, essa é a nossa trajetória, né? Bom, deputado, o senhor é apresentador do programa Tribuna Livre e fala muito bem, por sinal, tem experiência com as câmeras. Está dando para conciliar o programa com as atividades parlamentares? Olha, a dificuldade é grande, né? Porque realmente a questão de tempo, né? O tempo é muito curto. Mas é uma questão de prioridade, né? E nós temos conseguido gravar o programa vai ao ar todo sábado às 13 horas, né? Na TV Brasília. E o programa Tribuna Livre, ele tem um compromisso, que é com o seu nome. Ou seja, é uma tribuna e ela realmente é livre. Então o sujeito chega lá, dá a sua opinião, eu também dou a minha opinião, né? A gente aborda assuntos políticos, assuntos econômicos, sociais, esportivos, né? Enfim, é uma coisa assim, é uma bagunça organizada, né? E aí a gente fala à vontade, né? Esse programa agora igual a, por exemplo, ele está falando de Sobradinho, né? Da cidade de Sobradinho, a sua vocação rural, essa coisa toda. Mas, fundamentalmente, o Tribuna Livre é um canal, né, que a população tem, onde ela pode realmente receber a notícia e a análise, sem que com isso, né, ela fique atrelada àquela análise. Quantas vezes, né, eu encontro pessoas nas ruas, né, e só, eu até acho que você pode estar certo, mas eu ainda não tenho certeza sobre isso não. E aí isso é bom, eu acho que é importante sim a gente debater. Eu acho que o debate é tão importante quanto fatos. Ok. Saiu recentemente uma nota dizendo que o senhor provavelmente poderia assumir aí a presidência do PSDB. Até que ponto isso aí é verídico e se for, como o senhor pensa em conduzir o partido?
Olha, o PSDB é um partido que eu me orgulho muito de integrar, né? Ele é um partido que defende a social-democracia, né? Não tem esse radicalismo, né, que às vezes em outras agremiações você encontra, né? Enfim, privilegia a inteligência e o debate, né? Isso para nós é muito importante. Aliás, as figuras do PSDB, elas são emblemáticas, né? No âmbito nacional, você associa o PSDB a um Mário Covas, a um Franco Montoro, a um Fernando Henrique Cardoso, Dante de Oliveira. Quer dizer, pelos nomes que você tem do PSDB, você vê claramente, entendeu, que é um partido que dá orgulho a qualquer um. Aqui no âmbito do Distrito Federal, você pega uma ex-governadora como a Maria de Lourdes Abadia, quer dizer, uma pessoa assim extraordinária, que tem um serviço prestado ao Distrito Federal fora do comum. E nós temos, né, uma eleição que vai acontecer agora em maio, né? Claro, todos os partidos, eles têm tendências, né? E o PSDB, nesse aspecto, ele não é diferente dos outros, né? Nós também temos algumas tendências, né? Alguns procuram rotular, né? Dizem que a nossa tendência é progressista, é mais esquerdista, é isso, é aquilo, mas eu não gosto muito de rótulo. Mas o importante é o seguinte, é que nós temos um movimento, né, legítimo dentro do PSDB, chamado PSDB Resgatando Brasília, que nasceu em 2011, né, que é uma tendência, um movimento que já naquela época estava vendo o desastre que era o governo do PT, o desastre que era o governo de Agnello, né? Tanto assim que um dos primeiros atos, né, do PSDB Resgatando Brasília foi apresentar um pedido de investigação do governo Agnello, né? E apresentou isso aqui na Câmara. E foi tão interessante que o presidente, na época, apesar de reconhecer publicamente que tecnicamente o pedido era perfeito, mas ainda assim ele determinou o arquivamento. Então você veja, se tivessem ouvido o PSDB Resgatando Brasília, talvez a situação não fosse tão caótica como essa que chegou em 31 de dezembro de 2014. Então veja, esse movimento, essa tendência, já decidiu que vai apresentar uma candidatura, né? E entendem que o candidato que personifica, né, esse movimento seria eu. E eu não sou de fugir da luta, né? Então nós vamos para a batalha, entendeu? Se é que vai acontecer, eu até acho que até lá a gente consegue construir um consenso. Nós temos uma outra candidatura que foi posta há mais tempo, inclusive a do deputado Isalci, que é uma candidatura legítima, entendeu? Ele é um deputado federal muito atuante, é uma pessoa que tem serviços prestados também ao partido, né? Mas a gente está tentando construir esse consenso, até para que ao invés de acontecer um embate, a gente consiga fazer uma grande festa da social-democracia, né? Mas isso é o tempo que vai dizer, né? Diz que o tempo é que é o pai, né, das decisões, né, das soluções. Tudo certo. Todo parlamentar, ele centra esforços em um determinado assunto. Qual será a principal atuação desse seu novo mandato? O pessoal costuma dizer o seguinte, fulano é o deputado da educação, o deputado da segurança, da bancada da bala, não sei o que e tal. Eu sou da bancada da cidadania. Por que eu sou da bancada da cidadania? Porque eu acho que o grande motivador, né, da atividade política é você lutar para que a população possa exercer plenamente, né, com efetividade, a cidadania. Nós temos tantos direitos que não são efetivados, porque muitas vezes a população desconhece esses direitos ou porque o Estado não cria as condições necessárias, né, para que as pessoas possam efetivar. Vou só lhe contar, você aparentemente é mais novo do que eu, mas talvez você não tivesse vivido esse momento. Eu vivi, né? A Constituição de 88, ela foi promulgada dia 5 de 10 de 88, ela foi apelidada de Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Porque ali ela estampou os direitos fundamentais da cidadania, né? Você sabia que antes de 88, as pessoas com menor poder aquisitivo praticamente não podiam ir à justiça porque não existia uma defensoria pública. Ali foi criado. Você sabia que antes de 88,
as relações de consumo, elas não se resolviam, ali foi reconhecido o direito do consumidor. Então você veja, a Constituição avançou muito e com muito merecimento recebeu o apelido de Constituição Cidadã. E eu entendo que nós temos o dever de aplicar, né, a Constituição, criando os mecanismos necessários para que a população tenha efetividade nos seus direitos, né? Você não pode continuar com o Estado funcionando da forma que funciona. Você tem aí um Estado praticamente, uma máquina administrativa, melhor dizendo, né? Um aparelho administrativo que é opressor. Você na repartição, você vai na CAESB, na SEB, o sujeito lhe dá uma senha para que você fique esperando. Não, nós temos que mudar esse quadro. Quem paga a SEB, quem sustenta a SEB, quem sustenta a CAESB, é aquele sujeito que está indo ali buscar o serviço. Então ele não pode ficar sujeito aos horários da repartição. É a repartição quem tem que ficar sujeito aos horários do cidadão, porque o cidadão é quem paga essa festa toda. Então, isso aí são ações administrativas que podem mudar. Eu me lembro quando eu era secretário de Justiça, Silvano, eu fui ao PROCON. E em toda baiazinha, né? É baia, né? O nome daqueles negócios. Né? Toda baiazinha tinha uma mesa, uma cadeira, um computador e pregado na parede um negócio assim, artigo tal, desacata a autoridade. Eu notei aquilo logo que eu entrei, né? Aí chamei para reunião todos os funcionários e digo, me diga uma coisa, quem é a autoridade aqui? Aí alguns puxa-saco disseram que era eu, né? Porque eu era o secretário, né? Outros disseram, não, é o funcionário. Não, nada disso. A autoridade é o sujeito que vê aqui, que vocês estão colocando, entendeu? Enjaulado ali. O sujeito ficava, entendeu? Num quadradinho, né? Sem conforto nenhum, né? Se quisesse água tinha que levantar, quer dizer, você tinha que ter uma pessoa lá toda hora para servir água, café, essa coisa toda, se fosse preciso demorar. E aí mandei que tirasse todas aquelas placas lá, mas para que as pessoas entendessem que a autoridade é o cidadão e não o contrário. O grande problema é que no Brasil nós reverenciamos demais, né, o servidor que eu estou dizendo, do presidente da República, ao juiz, ao deputado, essa coisa toda, e esquecemos de reverenciar o artista principal do filme, que é o cidadão. Então a nossa bandeira é essa. E como eu acho que a política é fundamental, eu poderia te dizer que a principal bandeira nossa é resgatar os melhores valores da política, é ajudar nesse resgate. Eu morava em Sobradinho e lá muita gente fala muito bem do senhor. Como são meus amigos, né? Então eles são suspeitos para falar, né? Como que é a sua relação com a cidade de Sobradinho? Olha, eu tenho assim por Sobradinho uma relação, né, muito mais do que qualquer outra coisa, afetiva, né? Eu moro ali na região, né? Eu moro no Grande Colorado, né? E nós temos muitos amigos lá na cidade de Sobradinho. E evidentemente que o nosso trabalho, né, até pela visualização, né, termina também focando algumas ações, né, na nossa cidade. Mas eu acho que é importante também a gente destacar que um deputado distrital, ele não é um deputado de uma cidade, ele não é deputado de uma região. O deputado distrital, ele tem o dever de apresentar, né, projetos para todo o Distrito Federal. Tanto que, se você for dar uma pesquisada aí, eu tenho indicações para todas as cidades. Eu indico para resolver um problema aqui, outro acolá e tudo, inclusive Sobradinho, né? Mas é claro que Sobradinho, assim, pelos amigos, pelo acolhimento, pela generosidade, né, que a cidade sempre me dispensa, né? A gente tem, assim, um apego todo especial, né? Essa semana mesmo eu gravei, né, o programa Tribuna Livre, já que você falou, lá na Casa do Ribeirão. Quer dizer, nós gravamos não foi porque o local é apenas aprazível, não é por isso. É para chamar a atenção, né, que a gente precisa dar uma despoluída ali no Rio, entendeu? Que a gente precisa fazer com que as pessoas
ao frequentarem, né, a Casa do Ribeirão, saibam que lá tem um trabalho social, né? Tendo gravado lá, procurei também, né, dar privilegiar um pouco, né, os músicos da cidade. E aí nós temos uma banda, né, composta de 4 mulheres, né? E foi uma festa, né, o programa. Então, veja, a gente tem realmente essa relação com Sobradinho, mas é muito mais em função da gratidão pela generosidade que eles têm conosco, né? Até mesmo no voto, né? Sempre, né, vota com a gente, tudo. Sua votação foi muito expressiva. Foi. Tivemos uns votinhos lá, né? Deputado, qual o seu ponto de vista da situação atual do governo? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos termos, né? O Distrito Federal, em 31 de dezembro de 2014, era um caos. Para vocês terem uma ideia, só para relembrar, o último dia foi o dia de escândalos, em que o governador Aguinaldo demitiu o administrador de Taguatinga, porque este se recusou a lhe dar uma carta de habeas para a inauguração do centro administrativo. Ele simplesmente fez igual a Dilma fez no plano federal, muda a lei, né? Então pegou e mudou a pessoa. E aí a outra pessoa que entrou só para assinar a carta de habeas, se autorizar, e agora está aí respondendo processo por improbidade administrativa. Então você veja, foi caótico. O governo do PT, que é o modo do governo do PT administrar, realmente é pela incompetência, é uma coisa louca. Eles têm uma compulsão pelo erro, pela incompetência, que é uma coisa maluca. E aí nós herdamos isso, né? No prazo de 60 dias, né, 60, 70 dias agora, o que o governador Rodrigo Hollenberg já conseguiu fazer? Primeiro, nós já temos os salários em dia dos servidores. Os servidores estão recebendo em dia. Parece uma coisa incrível a gente estar dizendo isso, entendeu? Mas olha, Brasília, em 31/12, estava tudo atrasado, entendeu? Quer dizer, uma loucura, né? Todo dia era professor na porta do Buriti, eram outras categorias protestando, essa coisa toda, num esforço extraordinário, né? O governador Rodrigo Hollenberg conseguiu, entendeu? Dar essa equilibrada, né? Mas uma equilibrada que não resolve ainda o problema totalmente, né? O caos econômico, o desequilíbrio financeiro, o descalabro praticado pelo governo do PT foi uma coisa de maluco. Para consertar isso, nós vamos levar pelo menos um ano, entendeu? Mas o governador Rodrigo Hollenberg tem conseguido, entendeu, com sua equipe, trabalhado diuturnamente para que a gente possa apresentar as soluções. Por enquanto, nós estamos apenas reagindo, né? Vai chegar um momento que a gente vai passar a agir, né? Mas aí, para isso, a gente precisa fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do Distrito Federal, que, infelizmente, né, o governo do PT deixou aí para nós, né? Muito bem. Recentemente saiu na mídia uma entrevista com o senhor com o título "Base aliada não é base alugada". O que de fato o senhor quis dizer com essa frase? O que representa essa frase de fato? Primeiro eu quero lhe parabenizar. Você é o primeiro jornalista que percebeu, né, a profundidade dessa expressão, né? Há uma diferença enorme entre base aliada e base alugada, né? Base aliada é aquela que comunga, né, dos preceitos, né, comunga de um programa, por isso fez uma aliança programática, né? E base alugada é aquela que vive de troca de favores, né? E no caso, o governador Rodrigo Hollenberg, inaugurando uma nova forma, né, de fazer política, ou reinaugurando, porque isso já aconteceu no passado, né, tem procurado, né, estabelecer sempre uma relação muito republicana, né, com os políticos, com os representantes, com todos os segmentos da sociedade. E os políticos, inclusive, têm correspondido muito, porque esse é o desejo do político também, né? A Câmara Legislativa tem respondido a esse apelo. E o maior exemplo, né, que a gente poderia dar é que o fato de você ser da base aliada não significa você fechar os olhos, né, para eventuais erros que possam ser cometidos, né? Eu mesmo, na condição, eu sou líder do governo, em casa num sábado de manhã, e recebi o primeiro telefonema, né, de uma amiga servidora pública. Vem meter a mão no meu dinheiro.
Aí eu esperei um pouco, que eu não costumo assim também, né? Aí daqui a pouco toca o telefone de novo, era outro amigo, entendeu? Dizendo a mesma coisa, né? Aí eu fui me inteirar da situação, isso no sábado ainda, né? E descobri que foi o seguinte, o governo depositou nas contas, né, dos servidores que são lá no BRB, né, depositou parcelas salariais. O que o BRB fez? Pegou e antecipou até algumas dívidas e ficou com o dinheiro de todo mundo, reteve. Eu imediatamente dei uma declaração, entendeu, de que considerava aquilo uma apropriação indébita e que iria propor na segunda-feira, como efetivamente eu fiz, a convocação dos dirigentes do BRB para que eles pudessem explicar isso ou desfazer a besteira que foi feita. E, para nossa grata surpresa, né, quando deu na parte da tarde, segunda-feira, o BRB emitiu já a nota reconhecendo que houve realmente um erro e informando que tinha estornado todos os descontos que tinha feito. O que significa dizer que quando você é base aliada, você ajuda o governo, inclusive fiscalizando para não deixar que as besteiras se perpetuem. Agora, quando é base alugada, não, você nem entra no mérito, você só quer receber os cargos. Concorda com tudo. Concorda com tudo, entendeu? E essa não é a minha linha e eu tenho certeza que não é a linha de nenhum dos deputados que estão aqui. Para finalizar, deputado, como o cidadão pode entrar em contato com o deputado Raimundo Ribeiro? O deputado Raimundo Ribeiro é acessível à população? Eu acho que sou, sabe por quê? Porque quem carrega meu telefone sou eu. Né? Meu telefone eu não escondo de ninguém, né? É o mesmo número desde quando inventaram esse negócio de telefonia celular, né? O número você pode até anotar, é o 81517497, né? Esse é o meu telefone. Se eu às vezes não atendo naquele instante, é porque às vezes estou numa reunião. No TP aí embaixo, pode botar, não tem problema nenhum. Se eu não atendo naquele momento que a pessoa liga, é porque ou eu estou numa sessão, estou numa reunião, mas eu costumo retornar até meia-noite, 1h da manhã, eu estou retornando todas as ligações, entendeu? Já aconteceu até um fato interessante, que uma vez eu liguei, né, de retorno, era quase meia-noite, né, eu disse, pô, Ribeiro, se é hora, eu digo, mas você não me ligou e me perguntou, né, a hora também, então, né, eu estou retornando, e tá bom, amanhã a gente se fala. Enfim, você entra em contato direto comigo. No gabinete, nós temos também um gabinete extraordinário, com assessoria muito boa, as pessoas conseguem, né, atender muito bem também. E o telefone lá é 3348-8032. É isso mesmo, né? 8032, entendeu? Aí lá você pode procurar, se for na área de saúde tem uma pessoa, se for na área de educação tem outra, se for na área de segurança tem outra, se for a chefe de gabinete tem outra pessoa e tudo, entendeu? Então, as coisas estão funcionando razoavelmente bem. Deputado, muito obrigado por essa entrevista. Nós desejamos ao senhor um mandato de sucesso. Eu que agradeço, Ivan, essa oportunidade. Olha, é muito bom a gente poder falar com as pessoas. Se me permitir, né, caso surjam comentários ou sugestões ou críticas, né, eu gostaria até que depois vocês repassassem para que a gente possa fazer o contato com as pessoas, né? Estou aqui sempre à disposição. Com certeza.